partir de agora você vai conhecer o que é um CAPS 2 em Foz do Iguaçu. Nós vamos conversar com Daniela da Rosa, que é a coordenadora do CAPS 2. Daniela, seja bem-vinda aqui na TV Com Foz e que nós possamos esclarecer todas as dúvidas que tem o nosso telespectador. Tá certo. Bom dia, Olinda. Bom, o CAPS é um centro de atenção psicossocial. É um serviço que surgiu a partir da deshospitalização dos pacientes psiquiátricos. Então, nós vivíamos numa sociedade que existiam manicômios. Com uma luta, um movimento da luta antimanicomial, que foram os profissionais da área da saúde, políticos, eles criaram uma nova modalidade, acabar com os manicômios e criar serviços que substituíssem esse modelo, né? Então, o CAPS é um modelo diferenciado de atendimento a pacientes psiquiátricos. É um modelo aberto, né? As pessoas passam o dia, ou vêm aqui em turnos, ou de manhã, ou à tarde, fazem atividades e voltam para suas casas, né? Foi uma luta política, uma luta profissional em prol dos direitos humanos, porque nos manicômios essas pessoas eram maltratadas, né? Eles eram submetidos a tratamentos agressivos, violentos, eram isolados da sociedade. E os CAPs surgem, então, para inserir essas pessoas no meio social, para dar dignidade, para dar um outro olhar para essas pessoas, né? Então, o objetivo do CAPs, na verdade, é a inserção social. É colocar essas pessoas na sociedade, trabalhando, convivendo com outras pessoas, utilizando os dispositivos da cidade para viver melhor. E, com isso, também acabar obrigando a sociedade a conviver com a diferença, com aquele que é diferente, que pensa diferente, que age diferente, mas que também é digno, que também tem as suas particularidades, as suas questões, enfim, é um ser humano, como outro qualquer, né? As suas qualidades, né? Porque eles têm as qualidades, conseguem desenvolver um trabalho. Sim, um dos trabalhos do CAPS se chama reabilitação psicossocial. O que é isso? Por exemplo, a pessoa antes do surto, ela tinha uma grande habilidade, digamos que um grande marceneiro. E aí surtou, começa a fazer tratamento e perde um pouco daquela habilidade. Quando ele vem para o CAPS, a gente tenta resgatar isso que ele tinha, que vamos trazer de volta esse marceneiro que tinha dentro dele, né? Que perdeu-se em função do surto. Então, além de reabilitar, trazer essas habilidades de volta, criar novas, porque todos eles podem aprender coisas novas. A gente tem oficinas de geração de renda, oficinas de terapia ocupacional, onde eles aprendem artesanato, aprendem alguma atividade laboral que pode ser usada depois para ganhar dinheiro, mesmo como uma forma terapêutica, né? Porque a gente fala de oficinas de produção e oficinas terapêuticas. A de produção serve para a pessoa aprender e ganhar dinheiro. E a terapêutica para ela melhorar, para ela ter um momento de reflexão, um momento de esquecer um pouco os problemas e se focar no trabalho ali, na atividade. Então, vai mais ou menos nessa linha, né? Qual é o tipo de problema que traz a pessoa aqui para o CAPS? Aqui. Isso. O CAPS atende transtornos graves, severos e persistentes. Então, assim, casos de depressão grave, casos de tentativas de suicídio, esquizofrenias, psicoses, as bipolaridades, quando a pessoa entra em surto. Esses são os principais, né? Os transtornos de humor e as psicoses. É o nosso carro-chefe. Existem outras patologias, mas a gente dá prioridade para esses casos que são graves e são persistentes. Eles vão persistir, não tem cura, né? Eles vão ter a vida inteira que fazer tratamento. Não precisa necessariamente estar no CAPS a vida inteira. Eles melhoram, recebem alta, começam a ser atendidos em outro serviço e depois, quando necessário, se tiver uma recaída, se tiver uma nova crise, eles voltam para o CAPS. Então é um ciclo. Na verdade, está sempre em movimento.
né? Que legal, né? Que bacana poder ajudar. O trabalho aqui, ele consiste com quais profissionais? Tá. Bom, vou falar de uma forma geral. A gente funciona de segunda a sexta, das 8 às 17. E são 2 turnos, então, o turno da manhã, o turno da tarde. A gente tem vagas nas oficinas da manhã e vagas nas oficinas da tarde. Ao todo, por dia, 90 pacientes. 45 de manhã, 45 à tarde. Distribuídos em várias oficinas. Então, assim, o quadro, a equipe. Temos 2 psicólogas, 2 enfermeiras, uma assistente social, um médico psiquiatra, 2 técnicos de enfermagem, uma pessoa que fica na administração, uma zeladora, vários estagiários de psicologia, já tivemos de enfermagem, de serviço social, hoje a gente só está com o estagiário de psicologia, e a coordenação, né? Esse é o quadro funcional. Uma terapeuta ocupacional também. É isso. Nutricionista? Nutricionista não temos nutricionista. Eles fazem refeição aqui? Não. Fazem a refeição aqui. A prefeitura terceiriza essas refeições, então a gente, de manhã, quando eles vão chegando, eles assinam uma lista de presença, e quem tem no projeto terapêutico o almoçar no CAPS, almoça. Quem não tem, faz atividade até às 11 horas e vai para casa. Então, assim, também tem isso. Cada um tem um projeto terapêutico individual, que se chama o PTI. Eles têm uma carteirinha onde fica anotado todas as atividades, o que eles vão fazer e com quem, e os horários. Então, cada um tem um projeto que é singular, que é voltado para ele, para as necessidades dele. Então, se ele precisa fazer uma oficina de memória, talvez o fulano vai fazer, mas o outro não, porque ele precisa mais de uma outra oficina. Então, cada caso é pensado por cada um, assim, é bem singular, bem particular mesmo. Embora sejam atividades em grupo. Sim. Né? E eles conseguem ter essa atividade em grupo, se associar entre eles aqui, enquanto estão fazendo o tratamento? Conseguem. Tem uns que não, que levantam, que saem, que voltam. A gente tem que respeitar o limite deles, o que eles conseguem, né? Então, assim, mas a maioria consegue ficar em atividade, participar do jeito deles, da maneira deles, né? Mas participam sim, conseguem. O que é mais gratificante para você, Daniela? Eu vejo que você fala com tanto entusiasmo. Então, na verdade, assim, é muito bacana quando a gente recebe a pessoa, faz o acolhimento, porque quando ela vem da rede, ela vem do ambulatório de saúde mental. Sai da atenção primária, lá do posto de saúde, o médico encaminha para o ambulatório de saúde mental, aí no ambulatório tem uma triagem. Alguns ficam no ambulatório porque são casos menos graves, digamos assim, e os mais graves vêm para cá. O CAPS de Foz do Iguaçu não é porta aberta. Em outras cidades ele é porta aberta. A pessoa está passando mal, ela vem para o CAPS e é feito daí essa triagem. Ela pode ficar ou não. Aqui não, aqui tem todo um fluxo até chegar aqui. Então o paciente já chega triado, já chega bem, a gente já sabendo que é caso para CAPS mesmo, né? Então a gente faz esse acolhimento e a gente vê como que ela está quando ela chega, e depois de 1 mês, 2, a gente começa a ver os resultados, né? Que a pessoa, ela já sorri, ela já consegue conviver, ela já consegue conversar, ela está criando mais autonomia, que isso é um grande objetivo nosso também, né? Que a pessoa tenha autonomia, que ela seja independente, que ela não fique dependente da família, dependente da instituição, né, do próprio CAPS. Então, o bacana é ver isso, assim, que a gente consegue acompanhar essa evolução e ver essa mudança. Né? E o familiar vem também, porque a gente atende muitas famílias, né? Inclusive, toda última quarta-feira do mês, a gente faz uma grande reunião, que é às 6h30 da tarde, lota, e a gente trata de assuntos sobre o CAPS, sobre as patologias. A próxima agora vai ser sobre esquizofrenia. Que a gente quer ensinar o familiar a lidar com isso e também trazer mais o familiar para dentro do CAPS, porque muitas vezes acontece do familiar largar a pessoa aqui e tipo, né, cuida, se vire com ele.
E não é assim. Todo mundo tem responsabilidade. Nós temos a nossa responsabilidade, o familiar tem a deles e o usuário, o paciente tem a responsabilidade também sobre o tratamento dele. Então a gente trabalha isso. Né? Vem aqui durante o dia e no final ou no final do período ele retorna para casa. É isso? Sim, ele retorna para casa. Tem alguns que ficam o dia inteiro. Tem alguns que vêm com uma van que a prefeitura cedeu, né? Essa van são casos mais de pessoas com um comprometimento maior, né? Que não se deslocam, não andam de ônibus. Que a nossa ideia é reeducar essas pessoas, trazer de volta essa capacidade de andar de ônibus, né? Mas então existe essa possibilidade de vir de van e eles passam o dia inteiro. Aí vão embora às 3 horas que acabam as atividades. A gente está mudando esses horários também, porque o CAPS está sempre em movimento, a gente está sempre se reorganizando, né? Então, esse cronograma aqui, por exemplo, ele está sempre mudando, sempre mudando. E os horários do CAPS, então agora vai vir uma outra mudança em relação ao quadro de funcionários que aumentou, porque foram chamados do concurso, né? Que é mais uma conquista, assim, dessa gestão e desse secretário de saúde que bancou a chamada do concurso. Então essas pessoas vão permanecer no CAPS, né? É um outro momento, então a gente tem que reorganizar o serviço agora. Mas assim, os usuários vêm, fazem atividade, alguns almoçam e vão embora, depende da necessidade dele. Outros às 11 horas vão embora, outros chegam à 1 da tarde e vão embora às 5 ou vão embora às 3, depende do caso, e voltam para suas famílias, né? Que essa é a ideia. Daniela, para que possamos finalizar a nossa entrevista, gostaríamos de mostrar um pouquinho das oficinas, como eles estão trabalhando, como eles estão se desenvolvendo, né, o trabalho aqui, e gostaria que você fizesse as suas considerações finais, para que falasse com o nosso telespectador a maneira de como vocês conduzem aqui o trabalho. Bom, o CAPS é um serviço que ele é comunitário, né? Ele está aberto à comunidade. Nas quartas-feiras a gente tem uma assembleia que é aberta, todo mundo pode participar. Então quem quiser vir, conhecer o CAPS, conhecer o nosso trabalho, estamos de portas abertas. Se precisarem também dos serviços, né, a gente está aqui para ajudar. Mas a gente também tem assim a noção de que nós estamos sempre precisando melhorar, precisando nos reconstruir. É um serviço que nunca fecha redondinho, ele está sempre se construindo, sempre em aberto e modificando a sua forma de atuação. E sempre precisando também de ajuda, né? Porque, na verdade, a gente falta essa infraestrutura, por exemplo, essa casa não é nossa, ela é alugada, a gente está batalhando por uma sede própria, então tem muita luta também, né? E a gente faz muitas manifestações na rua. No dia 10 de outubro do ano passado, e esse ano vai acontecer de novo, nós fizemos a primeira parada do Orgulho Louco, que é uma paródia, digamos assim, da parada do orgulho gay, né? Nós fomos para as ruas fantasiados, com música, com banda, e paramos na frente da prefeitura para mostrar que o diferente é normal ser diferente, né? Que somos loucos, mas loucos pela vida, né? Uma forma de ser visto, de ser aceito, de mostrar que a gente está vivendo em sociedade mesmo, e eu me incluo quando eu falo a gente, porque eu me incluo nessa, junto com os usuários, né, do serviço. Somos todos loucos. Lidamos com a loucura, não temos problemas com a loucura. Não tem preconceito. Não tem preconceito. Todo mundo é louco, todo mundo tem alguma forma de loucura, né? E então esse ano a gente vai fazer a segunda parada do Orgulho Louco e a gente gostaria muito que todo mundo participasse. Então aqui é um convite para comunidade, né, para os telespectadores que participem das nossas manifestações e dessa parada do Orgulho Louco, que esse ano vai ser uma festa. Nós vamos fazer uma grande parada do Orgulho Louco. Então, estão todos convidados. E vai começar onde? Por onde? Então, a ideia é que comece no batalhão, siga a Avenida Brasil, até lá em cima na prefeitura. Mas isso ainda a gente está organizando, nós vamos divulgar direitinho, né? Mas esse ano é para ser grande.
Obrigada, Daniela, pela sua participação aqui e sucesso aí no seu trabalho. Obrigada a vocês. Sejam bem-vindos e quando quiserem aparecer, fiquem à vontade. Nosso comportamento também. É impressionante esse trabalho, muito dinâmico. Se a gente acomodar, achar que está tudo certo, que a gente sabe tudo, a gente mata o trabalho. Então a gente está sempre assim. Né? A gente está sempre assim, ó. Eu lanço hipóteses sobre a pessoa. Mesmo que eu já saiba tudo sobre a patologia, cada um manifesta de uma forma diferente, né? Então, assim, eu lanço uma hipótese. Pode ser que ele seja assim, pode ser que ele não vá aderir a uma oficina ou outra, mas vamos apostar que sim, é importante apostar. Eu sou psicóloga. Mas eu não atuo como psicóloga aqui, né? Eu só estou na coordenação. Mas é bom que você entende Claro, porque eu tenho a parte técnica, né? E cuido da parte institucional, então tento fazer essa mediação entre o usuário mesmo, a assistência e a instituição, né? Mas é bem bacana, estou aprendendo muito. Estou 1 ano e 4 meses aqui, bem intenso. E eu amo mesmo, quando tu fala que aparece, eu amo saúde mental, desde a faculdade, quando eu conheci saúde mental, eu disse, meu Deus, que bacana que é trabalhar com isso. E tive a oportunidade de trabalhar e estou apaixonada. Quero seguir nessa linha mesmo. Não é fácil, né? Essa área, trabalhar com ser humano já é normal, já é difícil. E quando tem alguma diferença ainda, né? Porque é justamente isso, né? Aparecem as nossas coisas. Às vezes o sofrimento que a gente está ouvindo do outro é parecido com o nosso. Então, às vezes, a gente pode se confundir na história toda e não conseguir trabalhar direito. Então, por isso que tem que estar sempre se pensando, né? Sempre se analisando. E não é fácil, não é todo mundo que banca isso. Que queira, que aguente esse sofrimento, que aguente o seu sofrimento, a sua frustração e o do outro. Porque também tem muita frustração, a gente batalha. E tem muitos usuários de drogas também, que têm comorbidades aqui, né? Eles têm tipo, uma esquizofrenia e são usuários de drogas. Aí a gente consegue estar lá 1 ano com ele, bonitinho, né? Inteiro, trabalhando, ele recai. Aí entra no novo. Então tu tem que ter muita tolerância à frustração. Né? Ou então casos de surto mesmo, de esquizofrenia sem uso de drogas, ele tá bem, daqui a pouco do nada ele surta. Quando o momento que eles falam assim, tem alguns que eu não sei se é quando eles estão sem a droga ou quando eles estão usando, que eles veem pessoas correndo atrás deles, que todo mundo está querendo pegá-lo, a comida está andando, está vendo coisas assim. Esse é qual o momento? Isso é o delírio, né? Tem o delírio de perseguição, que é o esquizofrênico paranoico, por exemplo, que ele tem uma paranoia de que estão observando, de que estão perseguindo, e tem o delírio da esquizofrenia, que é o delírio de... Tem vários tipos de delírios, tem o delírio de grandeza, tem o delírio de se achar uma outra personalidade ou de ver coisas, né? De enxergar coisas onde ninguém mais enxerga. Mas assim, quem está usando droga pode fazer esses tipos de delírio, ou quem não está também. Né? A gente tem pacientes que estão estáveis, esquizofrênicos que estão estáveis, mas que ainda ouvem as vozes. E eles aprendem a conviver com essas vozes, na verdade, né? Mas eles ainda escutam, mesmo estando estáveis. Ou eles têm alguma coisa da paranoia ainda, né? De ainda achar que tem alguém em casa, que estão mexendo na porta. Mas ele consegue conviver melhor com isso. Mas esse é um estado que faz parte da esquizofrenia. Né?
O uso ou não de drogas vai depender de cada caso, mas o uso de drogas também causa. Ela pode desencadear uma esquizofrenia, a pessoa nunca aparentou ter esquizofrenia. Aí ela começa a usar. Maconha é um desencadeador que ela já tinha, né, potencial para ser. E aí começa a usar a maconha, por exemplo, ou a cocaína também provoca, e desencadeia. Nós temos casos assim. Que aí junta. Aí a gente tenta fazer uma parceria com o CAPS AD. Temos usuários que fazem tratamento aqui, 2 vezes por semana aqui e 2 lá.